Espírito, alma e corpo, oferto a ti, Senhor, como hóstia verdadeira, em oração de amor. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Ó, desce fogo santo, do céu vem tu selar. Sou teu, Jesus Cristo, teu sangue me comprou. Eu quero a tua graça, pois de ti sempre sou. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Ó, desce fogo santo, do céu vem tu selar. Espírito divino, do Pai a promissão, sedento a alma pede, a ti a santa unção. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Ó, desce fogo santo, do céu vem tu selar. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Ó, desce fogo santo, do céu vem tu selar. Senhor, eu quero sentir a tua presença no meu coração. Senhor, eu quero sentir a tua presença no meu coração. Ó, faz-me um crente sincero, de ti eu quero poder. Senhor, eu quero sentir a tua presença em todo o meu ser. Senhor, eu quero sentir a tua presença em todo o meu ser. Louvado seja Deus. Amém, Jesus. Louvado seja o teu nome para sempre. Oh, glória. Jesus, estou aqui, sou um dos 10. Fui abençoado pelo seu poder. Jesus, eu voltei, vim agradecer o milagre que eu recebi de ti. Desde aquele dia em que por ele eu fui tocado, curou minhas feridas, sarou meu passado, que tanto insistia em me atormentar. Entrou em minha casa e para mim fez tudo novo, trouxe alegria e me deu renovo. Por isso eu te peço, Jesus, não vá embora. Não vai embora, fica comigo. Se quiseres, faço uma tenda só para ti. Ou então podes morar dentro do meu coração, pois tu és meu bem-querer, meu grande amor. Faço tudo para te servir, ó meu Senhor. Não vai embora, fica comigo. Se quiseres, faço uma tenda só para ti. Ou não podes morar dentro do meu coração, pois tu és meu bem-querer, meu grande amor. Deixo tudo para te servir, ó meu Senhor. Jesus,
estou aqui, sou um dos 10. Eu fui abençoado pelo seu poder, Jesus. Eu voltei, vim agradecer o milagre que eu recebi de ti. Desde aquele dia em que por ele eu fui provado, por minhas feridas sarou meu passado, que tanto insistia em me atormentar. Entrou em minha casa e para mim fez tudo novo, me trouxe alegria e me deu renovo. Por isso eu te peço, Jesus, não vá embora. Não vai embora, fica comigo. Se quiseres, faço uma tenda só para ti. Ou se não, podes morar dentro do meu coração, pois tu és meu bem-querer, meu grande amor. Deixo tudo para te servir, ó meu Senhor. Pai, eu não me esqueci quando me encontrou no chão caído. Oh, Pai, eu não esqueci quando me chamou de filho. Lembro que eu estava ferido e me curou. Eu lembro que eu estava abatido e me renovou. Mas olha eu aqui de novo, Pai, tão frágil de novo. Olha eu aqui de novo, ferido de novo. Mas olha eu aqui de novo, Pai, me cura de novo. Olha eu aqui de novo, de novo. Pai, eu não me esqueci quando me encontrou no chão caído. Oh, Pai, eu não me esqueci quando me chamou de filho. Eu lembro que eu estava ferido e me curou. Eu lembro que eu estava abatido e me renovou. Mas olha eu aqui de novo, Pai, tão frágil de novo. Olha eu aqui de novo, ferido de novo. Mas olha eu aqui de novo, Pai, me cura de novo. Olha eu aqui de novo, de novo. Leva-me ao lugar onde você e eu desfrutamos um momento. Te amo, meu Pai, eu dependo deste amor, pois sem ti eu sei que eu morro. Leva-me ao lugar onde só você e eu desfrutamos um momento. A paz do Senhor Jesus, meus amados e amadas em Cristo. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, né? Graças a Deus. Estamos hoje conseguindo concluir o 7º dia da campanha de libertação, cujo título Os Olhos do Senhor está sobre nós, né, irmãos? Glória a Deus. Porque os olhos do Senhor estão sobre nós, que não for o Senhor que estivesse ao nosso lado, ora, diga Israel, teríamos sido consumidos, né? E os olhos do Senhor estão sobre aqueles que o buscam, que o temem, que obedecem à sua palavra, né? Na verdade, os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, mas um olhar especial para aqueles que obedecem à sua palavra. Não que ele é ruim,
para quem não obedece. É porque cada um receberá e colherá o fruto daquilo que plantou. Não é Deus que é o culpado. São as nossas escolhas, são as nossas sementes, são o nosso cultivo. O que você tem cultivado na sua vida? Né? O que nós temos cultivado é que nós vamos colher. Isso não tem outra forma. Né? Não tem fórmula mágica de você plantar goiaba e colher limão. Não, você vai plantar goiaba, você vai comer goiaba. Plantar limão, você vai colher limão. Né? O que tem isso a ver, irmão Jaime? Se você plantar o bem, você vai colher o bem, com certeza. Mas como você quer colher o bem se você semeia o mal? Então os olhos do Senhor estão sobre todos nós, independente de servir ou não. E vai dar para quem serve a sua porção e vai dar para quem não serve a sua porção. Então, meus irmãos, nós precisamos realmente despir do velho homem, né? Nós precisamos realmente ter um novo nascimento com o Senhor e abandonar a brincadeira de evangelho, para que nós possamos ser sarados, para que nós possamos ser libertos, para que a palavra possa ser como o sabão do lavandeiro na nossa vida, né? Possa nos limpar realmente. Não é só nos maquiar, não, para que possa nos limpar de toda a imundície, de toda a malícia, de todas as coisas que têm nos atrapalhado. Por isso nós iniciamos a nossa campanha. Uma campanha de 7 dias, onde falamos de muitas coisas. Ontem, no 6º dia, meditamos na oração de Davi, no clamor de Davi, na súplica de Davi, né? Sabemos que Davi não é a nossa salvação é em Cristo Jesus, o Senhor nosso. Então nós estamos aqui hoje para fechar esse último dia, em nome do Senhor Jesus, repetindo o mesmo versículo desde o começo. 1 Pedro, capítulo 3, capítulo 5, versos 12. Né? Eu esqueço e às vezes eu falo 22, mas não é 22, é o 12. Amém? 1 Pedro 3, 12. Onde a palavra de Deus diz para nós no 11: afasta-te do mal, pratique o bem. Busque a paz e empenhe-se por alcançá-la, porque os olhos do Senhor se repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos e atentos às nossas súplicas. Glória a Deus por isso, né, meus irmãos? Então nós nunca podemos esquecer de que nós, todo ser humano, nos últimos dias, nos últimos tempos, tem passado uma aflição danada, né? Às vezes uma aflição por emprego, às vezes aflição no casamento, às vezes aflição na saúde, né? E muitas das vezes a pessoa precisa ser liberta dessas aflições. E quem nos liberta dessas aflições é quem levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque realmente Ele levou sobre si a nossa dor, a nossa enfermidade. E a Bíblia diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Então por isso nós estamos buscando ao Senhor, porque a Bíblia diz: buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Então eu louvo e agradeço a Deus por estar tendo essas oportunidades, essas riquezas de oportunidades de estar falando do Senhor, estar servindo ao Senhor, né? Estar podendo levar a palavra do Senhor, porque é muito importante, porque a Bíblia nos instrui e de pregar o evangelho a toda criatura, é o que nós temos que fazer.
Pregai o Evangelho a toda criatura. Amém? E só assim poderemos ser libertos e aquelas pessoas que ouvirem a pregação da palavra possam ser libertos também pelo ouvir e o praticar da palavra. Amém? Então, meus irmãos, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Nós ficamos muito alegres, né? Por ter sido e está sendo escolhido para fazer essa boa obra. Já disse que hoje, vindo o culto abençoado também, né? E Deus usa quem Ele quer, quando Ele quer. E Deus tem trabalhado na nossa vida, na vida das pessoas que ouvem, na vida das pessoas que praticam. Vocês nem têm noção o quanto as pessoas estão aflitas por não conseguirem se desprender, tá? Se desprender de algo que tanto judia delas, é um vício de uma bebida, de uma droga que também, bebida também é uma droga, né? E de outras coisas mais que, se a gente fosse enumerar aqui, nós ficaríamos aqui mais uma campanha. Quantas pessoas estão presas, quantas pessoas estão sofrendo, né? Sem saber o que fazer. Porque como vai buscar recurso em quem não tem, né? Em quem não pode dar o recurso. E nós sabemos que o olhar de Deus para nós é muito importante, porque Ele sabe e conhece a palavra antes de chegar na nossa boca. Então, meu irmão, eu não sei qual que é a sua luta, qual a sua aflição, mas o segredo é buscar o Senhor, sabe? Buscar o Senhor enquanto está perto. Buscar o Senhor enquanto você pode achar e invocar enquanto está perto. Porque Deus é bom e cuida de nós em todas as circunstâncias. Então nós podemos presenciar aqui, quando a Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre nós, vamos aqui no exemplo de Jesus. Né? O olhar de Jesus, meus irmãos, era conhecido de Pedro, que presenciou quando o mestre olhava para cima e conversava com Deus. Lucas 9,16. E também quando Jesus olhou para Zaqueu e lhe chamou: Zaqueu, desce depressa, hoje convém pousar em sua casa. Este é o olhar de Deus, diferente do olhar do homem. Vamos lá para Lucas 19,5, que não tem jeito de nós não passar lá para nós ver a passagem de Zaqueu. Como que o olhar de Deus é diferente do olhar do homem. Aquele povo olhava para Zaqueu como um desprezível. Olhava para Zaqueu pensando que Zaqueu não tinha o direito de acolher o Senhor na sua residência. Mas é aquele que o Senhor quis ir à casa dele. Por quê? O Senhor enxergou ali uma possibilidade de salvação. Então, por isso que a Bíblia diz: Deus não vê como o homem vê. O homem vê o que está diante dos seus olhos, mas Deus sonda o coração. E a Bíblia aqui, em Lucas 19, vou começar lá no 19 mesmo, né? Quando fala Zaqueu publicano, e a Bíblia diz que Jesus entrando em Jericó, atravessava a cidade e que um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, procurava ver quem era Jesus. Aqui tinha algumas peculiaridades que às vezes a pessoa nem considera, nem pensa em precisar de Jesus, né? Zaqueu era um homem rico, né? Dificilmente uma pessoa que possui riquezas busca o Senhor Jesus, porque com o dinheiro dela ela pensa
que ela pode tudo. E ela é autossuficiente para se manter a vida inteira, né? Zaqueu tinha essa particularidade. Ele era rico e ele era chefe dos publicanos. Ele era uma pessoa que tinha posição, né? Também, se quisesse, poderia ter o nariz empinado, né? Mandava, tinha gente aos seus comandos. E a Bíblia diz que Zaqueu procurava ver quem era Jesus, mas não podia. Jesus ia passar naquela cidade, né? Estava passando, mas Zaqueu queria de toda maneira ver quem era Jesus. Ele precisava ver quem era Jesus, só que não podia, porque a Bíblia diz em Lucas 19, do 1 em diante, agora estou no 3, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão e por ser ele de pequena estatura, era um homem baixo. Então, como que ele ia ver o Jesus? Então, o que ele pensou? Vou correr. Então, ele, correndo adiante, subiu num sicômoro, uma figueira brava, algumas Bíblias dizem, uma árvore que tinha espinhos, e ele subiu a fim de ver quem era Jesus. E eis que havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: olha, você vê, esse é o olhar de Deus para com nós. Esse é o olhar de Jesus para com nós. Aquele homem que era desprezível ali da sociedade, não era bem querido na sociedade por a sua posição, né? Achou que não era digno de que o Senhor fosse até a sua residência. E Jesus disse assim, ó, chegou naquele lugar olhando para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. Né? Quantos de vocês, quantos de nós precisam que Jesus fique na nossa casa hoje? Quantos de nós necessitamos que Jesus permaneça no nosso meio para nos curar, para nos salvar, para nos libertar, para nos dirigir? Né? O mais importante é nos dirigir. Porque quando nós somos dirigidos pelo Senhor, nós fazemos menos besteira, falamos menos besteira, julgamos menos, ofendemos menos, mas Jesus precisa estar no barco com nós. Amém? E a palavra de Deus diz bem assim: Zaqueu, desce depressa. E o recebeu, Zaqueu desceu depressa e o recebeu com alegria. Aí vem, ó, como que a inveja, o ciúme, a murmuração é complicado. E todos os que viram isto murmuravam, dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. Então eles falaram assim, não, se Jesus aí nem sabe quem é esse Zaqueu, se Jesus soubesse a fama desse Zaqueu, o jeito que ele age, ia passar longe do Zaqueu. Mas você não sabe, meu irmão, minha irmã, é que o Senhor não veio buscar os sãos, não. E nem os limpos. Ele veio buscar o pecador ao arrependimento. Zaqueu, ali por aquela sociedade, Jesus não podia nem passar perto da casa dele. Mas Jesus não. Jesus, ao vir naquela cidade, ao fazer aquele trajeto, ele já tinha em mente que ele já conhecia Zaqueu, assim como conhece cada um de nós. Às vezes você fala assim, nossa, mas aquela pessoa converteu? Como é que pode ela converteu? Fumou, roubou, prostituiu, fez um monte de coisa errada, agora está escondendo atrás da Bíblia. Não é, meu irmão. Não seja murmurador como esses que estavam aqui acompanhando o Senhor Jesus, não. Zaqueu para eles era indigno, mas para Jesus ele era pedra preciosa e era necessário que Jesus estivesse naquela casa. E Zaqueu desceu depressa desce depressa, porque preciso ficar na sua casa.
Zaqueu desceu depressa, recebeu com alegria, e todos os que viram isto murmuravam, dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. Então eles não acreditavam, não concordavam, mas eu acabei de dizer, né? Quando o Senhor Jesus pegou eu há 30 anos atrás, lá naquele lamaçal, naquela perdição, né? Não era para mim estar aqui hoje falando de Jesus para vocês, não, né? Um homem assim que o Senhor precisou e precisa estar lapidando a cada dia, né? Preciso estar preparado, preciso estar sendo moldado, lavado e limpo a cada dia. Porque essa é a função da palavra. É nos livrar, é nos libertar, é nos dar força para vencer. E a palavra de Deus continua dizendo: todos os que viram isto murmuravam. Deus odeia murmuradores. Como é que pode? Se Jesus vem aqui e vai hospedar logo na casa desse homem pecador? E Zaqueu, por sua vez, levantou e disse ao Senhor: Senhor, vou dar metade dos meus bens aos pobres, e se roubei alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Olha só, aquele homem, com certeza ele tinha conseguido a sua fortuna indevidamente, né? Era um homem bem, uma posição financeira bem boa, e ele mesmo diz com suas palavras, depois que Jesus teve um encontro com ele, né? Depois que começou a haver a transformação, a Bíblia diz: Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor: Senhor, vou dar metade dos meus bens aos pobres, e se roubei alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Então, para um homem desprender do dinheiro, desprender da fama, desprender daquilo que ele tem em suas mãos, é só com a conversão do Senhor. Ele conscientizou que havia passado a perna em alguém. E aquele alguém que ele havia passado a perna, aquelas pessoas, ele ia restituir 4 vezes mais, né? E o Senhor Jesus, com sua infinita misericórdia e conhecedor, por isso que os olhos do Senhor estão sobre nós, irmãos. Os olhos da multidão estavam em Jesus, mas os olhos de Jesus estavam em ganhar aquela alma que era Zaqueu, né? Todos ali achavam que ele não era digno, que o Senhor Jesus tinha errado a casa, que se o Senhor Jesus conhecesse quem era Zaqueu, às vezes, o Senhor Jesus não ia lá naquela casa, ele ia na casa de um santarrão, né? Ele ia na casa de quem não tinha nenhum pecado, ele ia na casa de quem já estava limpinho, mas não. A função de Jesus, os seus 3 anos de ministério, foi curar, salvar e libertar. Libertar os cativos, sarar os doentes, né? E todas essas coisas. E libertar aqueles que eram presos por possessão demoníaca, que foram libertos. Casos de libertação, nós podemos ver a mulher do fluxo de sangue. Havia 12 anos, havia gastado tudo e não se curava. E ela diz: se eu apenas tocar nas orlas do Senhor vestido Jesus, ficarei sarado, ficarei liberta. Os 10 leprosos ali, para morrer, foram libertos. Né? Apesar de só um ter voltado, os 10 foram libertos. Aquele homem que estava ali há 38 anos, toda vez que ele ia lá na água, outro ia primeiro do que ele na água. Né?
O Senhor Jesus nem precisou pôr ele na água, só falou para ele: levanta, toma o seu leito e anda. Tá? Então, meus irmãos, nós temos vários relatos de libertação. Então, se tu crês, verás a glória de Deus. Havia ali o coxo na porta formosa. Pedro e João chega lá na hora nona. E está lá aquele coxo na porta formosa, pedindo esmola. Às vezes ele estava ali passando fome, passando frio, passando vontade no banheiro, porque era posto ali pela mão dos outros, vivia das migalhas, das esmolas que as pessoas pagavam, davam para ele. Mas Pedro, cheio do Espírito de Deus, diz assim: ó, não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda em nome de Jesus Cristo. E a Bíblia diz que aquele homem foi liberto. No mesmo instante, aquele homem foi consertando os seus artérios, os seus pés, e já saiu pulando e entrou na igreja. Já saiu pulando e entrou na igreja. Você não é aquele que ficava lá? Era. Mas fui liberto em nome de Jesus. Né? O endemoniado de Gadara, outra libertação. Estava lá, vivia no sepulcro, se rasgando em pedra, cadeia nenhuma podia prender aquele homem, cadeia nenhuma. Jesus chegou e disseram: que temos nós contigo, Jesus Nazareno, viesse atormentar-nos antes do tempo? Bem sei quem tu és. Né? A Bíblia diz que ali havia uma manada de porcos, né? Muitos porcos, manada de elefante, uma vara. Havia muitos porcos ali, né? Às vezes a gente fala manada por ser muito, mas não é. Manada é de elefante, é uma vara, é muitos porcos. E a Bíblia diz que era 2.000 porcos. E aquele homem foi liberto, né? Aquele homem foi liberto daqueles espíritos malignos. Quem? Qual o seu nome? Eles disseram: meu nome é Legião. Às vezes você vê a sua filha que não consegue firmar num casamento. Você vê seu filho que não consegue dar certo num emprego, né? Você vê seus entes queridos que não saem da farmácia, que não saem da cadeira, que não saem do médico, que não sai da esquina, que não sai da prostituição. Isso tudo precisa ser liberto, né? Mas a pessoa tem que querer. A pessoa precisa querer que Jesus venha morar na casa dela. Zaqueu, hoje convém pousar em sua casa, né? Senhor, a casa é sua. Entre, a casa é sua, né? Então, por essas e muitas outras razões, meus irmãos, estamos terminando o último dia da campanha para a honra e glória do Senhor, e que essa palavra possa ficar no seu coração. Quantas pessoas foram libertas pelo Senhor Jesus? O seu ministério de 3 anos. Eu estou congregando na igreja que eu congrego faz 30. E o ministério do Senhor Jesus foi 3 anos. A Bíblia diz que se fosse relatar todas as coisas que aconteceram nesses 3 anos, não cabia nos livros. Foram escritos alguns aqui, né? Escritos alguns, para nós não esquecer, né? Então, meus irmãos, o segredo é buscar o Senhor. Não adianta, não, irmão Jaime, ali na esquina tem um pessoal ali que vai lá e resolve para mim, eu pago e resolve para mim. Engano. Não vai resolver, o demônio só vai mudar de lugar. Tá? Quem salva, liberta e cura é Jesus Cristo. Né? Quem salva, liberta, cura é Jesus Cristo. E o Senhor Jesus falou aqui, falando aí de Zaqueu, para nós encerrar a parte do Zaqueu. Hoje houve, então Jesus disse: hoje houve salvação nesta casa, pois
também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Então, toda aquela murmuração que aquele povo estava fazendo, Jesus ter ido logo na casa do Zaqueu, às vezes oprimia o povo por causa dos impostos, né? Às vezes era injusto, às vezes tiravam uma parte para ele, mas seu Jesus disse assim, respondendo a murmuração deles, hoje houve salvação nesta casa, nessa cidade, no meio desse povo. Também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar salvar o que havia perdido. Ouvindo eles estas coisas, Jesus contou uma parábola. Visto estar perto de Jerusalém e lhes parecer que o reino de Deus havia de se manifestar imediatamente. Por isso Jesus disse: Amém? Então, meus irmãos, o que eu quero dizer para vocês nesse último dia da campanha, eu vou voltar lá para onde nós começamos, tá? Que foi o texto base da campanha, 1 Pedro 3:5, né? No 3:12, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Então, para nós saber e entender, nós temos que aprender a pedir. A Bíblia diz: pedis e não recebeis, porque pedes mal. Então nós temos que ter ciência de que Jesus é o nosso Salvador e Ele está nos ouvindo, está ouvindo as nossas súplicas. E a palavra do fechamento da nossa campanha é, vou começar no 6. Finalmente tenham todos o mesmo modo de pensar e sejam compassivos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não paguem o mal com mal, nem ofensa com ofensa. Pelo contrário, respondam com palavras de bênção, pois para isto mesmo vocês foram chamados, a fim de receber bênção por herança. Aquele que quer amar a vida e ter dias felizes, refreie a língua do mal, evite que seus lábios falem palavras enganosas. Afasta-se do mal e pratique o bem. Busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Porque, para nós encerrar, os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às nossas súplicas, mas o rosto do Senhor será contra aqueles que praticam o mal. Amém? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, Pai, Criador dos céus e Criador da terra, neste momento, papai, eu entro na tua presença. E peço perdão das minhas falhas, das minhas fraquezas, Senhor. Das minhas mal comportações diante de ti, papai. Das minhas maus palavras, das palavras tortuosas, que não te agrada, Senhor. Vem me perdoar, me lavar no teu sangue nesta noite. Vem me purificar na tua presença. Me ensinar, papai do céu, a falar contigo nesta noite, Senhor. Vem nos abençoar, se faz presente, papai, nas nossas orações. Ouve e atende. Não deixe que fique debaixo dessas telhas, mas que suba até o trono da tua graça, Senhor. Tira toda tempestade, potestade maligna que tiver no espaço para pedir nossas orações, Senhor. Impedindo, papai do céu, a nossa súplica, o nosso clamor, Senhor. Tira todo o mal, papai do céu, para que possa chegar nossas orações adiante da tua presença. É no teu nome que estamos aqui nesta noite, agradecendo pelo dia, mais um dia vencido adiante de ti, Senhor. Vem se fazer presente nesta noite nas nossas vidas, papai, na vida de todas as pessoas que estão carentes da tua presença e da tua graça. Papai, graças te dou, papai, por esse menino, papai, que está em casa, mesmo sem estar falando, pai, mas ele já está bem. Eu acredito verdadeiramente, Senhor, que tudo vai voltar ao normal pela tua graça, a tua misericórdia. Toca nele nesse momento.
Toca ali na garganta dele, Senhor, e tira, papai, todo tropeço, toda inflamação, toda infecção, papai do céu, da garganta daquela criança, Senhor. Entrega ele para sua família em paz e sã e salvo, Senhor, porque tu és o Deus que não faz as coisas, papai, por metade, mas tu completa. E eu te entrego ele nas tuas mãos, aquela família, Pai, que volte a ter a alegria e a esperança que sempre estiveram nos seus corações. Dá a eles o necessário, Senhor, não deixe que nada venha faltar para o teu povo. Abençoa verdadeiramente todos aqueles que pedem oração no teu nome nesta noite, da tua graça. Abençoa todos os pedidos que estão aqui dentro desse grupo, Senhor. Tu conhece, papai, a necessidade de cada um, Pai. Tu conhece, Pai, tudo que o teu povo tem passado e sentido, eu acredito estar diante de ti, na tua presença. E nós te agradecemos, Pai, por todas as bênçãos. Eu não tenho palavra para te agradecer o tamanho das bênçãos que tu tem dispensado à minha família e dispensado na minha casa, Senhor. Muito obrigada pelo pão, pelo vestir, pelo calçar, pela saúde dos meus netos, papai, pela estadia deles também comigo, Pai, eu te agradeço. Abençoa cada um deles, papai. Abençoa a Anja, cobre o teu sangue, abençoa o Genésio. Abençoa, Pai, a Renata, que está ali naquela igreja, papai. A mãe não foi, mas ela se arrumou e foi com a tia. Cuida dela ali, Senhor. Fala a mente dela, o coração. Transforma aquela criança, Senhor. Tu és o Deus Todo-Poderoso que pode transformar o homem velho em uma nova criação. Eu sou seu pai, o qual não sei onde ele está, que saiu de casa, mas tu sabes, Senhor. Cobre ele ali no teu sangue, Deus. Guarda ele, livre ele de todo mal. Livre dos homens sanguinários, papai. Livre de toda maldade desta cidade, papai. Em nome do teu filho, eu te entrego ele, Senhor. Guarda e protege ele em paz para o seu lar, para a sua família. É no teu nome, papai, que eu estou aqui te pedindo por todos. Abençoa os moradores de rua, abençoa todas as crianças do nosso Brasil. Abençoa, Deus, aqueles que estão nesse momento, às vezes sem uma janta, papai, às vezes ainda não conseguiram. Mas tu és o Deus que pode, papai do céu, agilizar tudo na vida do teu povo. Não deixe o teu povo mendigar o pão, Senhor. Abençoa, abençoa o teu trabalho, papai, ali. Salva, Senhor, aqueles que não são salvos. Adoça a tua palavra para que possa penetrar nos seus corações, aqueles que não te conhecem, aqueles que não têm o teu temor, Senhor. Que venha tocar na sua mente, no seu coração, papai, para que eles possam ouvir com atenção e obedecer a tua palavra. Eu te entrego todos os trabalhos, papai, desta noite nas tuas mãos, todos os missionários, todos os pregadores que estão ali pregando, Senhor. Que tudo seja para a honra e a tua glória. É no teu nome que te pedimos e é no teu nome que te agradecemos. Siga conosco nesta noite. Vem alegrar teu povo, Senhor. Vem dar autoridade ao teu povo, para que possamos exercer o teu trabalho segundo a tua vontade. Porque tu és o Deus que faz a obra. Essa obra não é nossa, mas essa obra é tua, Senhor. A salvação te pertence, a edificação do teu povo te pertence, Senhor. Ó Deus, transforma, tem misericórdia. Vem, Senhor, moldar cada um que está na tua presença nesta noite, porque tu és o Deus que faz a obra e esta obra é tua, Senhor. Vem nos capacitar para estar na tua presença nesta noite, Senhor. Abençoe, nos guarda, no teu nome que te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, que és bendito e que reina para toda a eternidade. Tu és o Rei da Glória, Senhor. Tu és o Senhor dos Senhores, papai. Amém. Louvado seja, engrandecido é o teu nome, para todo sempre. Amém, Jesus. Pai, entrego, Pai, cada um dos irmãos nessa noite, abençoa, Pai, abençoa de Deus, fortalece, Pai, teus filhos, dá livramento, no livro de todo mal, Pai, curando que estão enfermos, estão doentes, sai todo mal, em nome de Jesus. Entrego, Pai, cada um dos irmãos, irmã Vanida, irmã Mira, irmã Jane, irmã Ângela, pastor Jaime, visita, Pai, cada um nessa noite, no livro de todo mal. Sai todo mal, em nome de Jesus, sai todo mal, em nome de Jesus. Entrego cada um nessa noite, Pai, amém. Amém. Glória, glória a Deus. Hoje, para a honra e para a glória do Senhor Jesus Cristo, eu só tenho que dizer obrigada a Deus. Obrigada a Deus por nós chegarmos no último dia da campanha de 7 dias de libertação. E eu creio que muitos de nós fomos libertos de alguns erros do passado e até de erros recentes que temos cometido.
Para mim foi como se eu recebesse a Santa Ceia do Senhor. Glória a Deus. Porque limpa a alma, limpa o coração. E uma explicação que só eu ouvi, eu não compartilhei, deveria ter compartilhado aqui. Irmão Flávio falando sobre a carne e o espírito, que há uma separação entre a carne e o espírito. Não, entre a carne e a alma. Isso mesmo, entre a carne e a alma. E que o Espírito de Deus, ele passa entre a carne e a alma, com gemidos inexprimíveis, onde ele faz uma limpeza na alma, porque a alma necessita de Deus, a carne não. E eu creio que Deus, com essa palavra que o irmão pastor Jaime acabou de trazer, eu tenho certeza absoluta que eu estou me sentindo branca, alva como a neve. Aleluia, Jesus. Eu estou falando da minha alma, do meu ser. Eu louvo a Deus por isso. Eu estava aqui comentando com alguém hoje que o pastor Jaime, ele é uma bênção nesse grupo aqui. E quando eu coloquei aqui, quando Deus escolheu ele para assumir esse posto, eu conheço vários pregadores, mas eu escolhi, com a ajuda de Deus, o pastor Jaime. Há tempos que Deus me fala para colocar o pastor Jaime cuidando de um grupo de mulheres. E o primeiro foi as princesas de Deus. Eu sempre pensava, falava e não colocava. Mas aí, essa vez agora, Deus falou muito fundo ao meu coração para colocar ele na frente do grupo. Glória a Deus, aleluia. Eu fiz isso com tanto carinho. E assim que eu coloquei, uma pessoa muito especial da família do irmão chegou para mim e falou assim: Irmã Miriam, eu quero te falar uma coisa que, que não é por eu ser o que sou, do pastor Jaime, mas eu quero te falar. Ele é um bom pai de família. Ele é um bom avô. E ele é um esposo excelente. E me elogiou tanto ele. E me disse, foi a melhor escolha que a irmã fez. Eu guardei o áudio dessa pessoa durante muito tempo. E agora vai fazer 1 ano
dia primeiro que o pastor Jaime está com nós aqui. Eu vou dizer para vocês, eu não tenho mais o áudio, mas quem falou isso para mim foi nada mais, nada menos que a nossa irmã Solange, a esposa do irmão Jaime. Então, eu quero agradecer aqui, pastor Jaime, a irmã, glória a Deus, Elisângela, a irmã Angela Maria, que também veio aqui para saudar o pastor, e a nossa irmã Ivanilda, qual ela com a Elisângela fizeram a oração. Então eu louvo a Deus por todos e que Deus seja sempre louvado em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo permaneçam no meio de nós. Amém? Glória a Deus.